Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Eu seria uma babaca se não desse minha vila de lua de mel aos meus avós? Minha família é asiática, o lado do meu marido é branco. Meu marido e eu nos casamos e estamos levando o lado da família dele e o meu para uma viagem, de uma semana com todas as despesas pagas em Bora Bora, como uma pré-lua de mel em família antes de irmos para a nossa verdadeira lua de mel. Conseguimos alugar metade de um lado dos bangalos e apenas uma vila estava disponível nessa seção. Meu marido e eu pegamos a vila. Os bangalos têm 1000 pés quadrados, um quarto, opção de uma cama king ou 2 queen, um banheiro e espaço ao ar livre. Certificamos que todos foram acomodados e tiveram uma situação de vida confortável. Nossa vila tem 4000 pés quadrados, um quarto, um banheiro com sauna, sala de estar, um grande espaço ao ar livre, com uma banheira ao ar livre, piscina e escorrega para entrar no oceano. Não ficamos nem mesmo 24 horas aqui ainda e já houve uma briga. Durante o jantar, meu primo mencionou querer vir e usar nosso escorrega. Meus avós perguntaram sobre o que estávamos falando e pediram para ver fotos do nosso quarto. Bem, eles viram minha vila e exigiram que trocássemos de quarto com eles, já que nenhum idoso deveria ser escravizado e viver como camponeses enquanto seus netos ficam com um quarto melhor. Estamos em Bora Bora. Ninguém está vivendo como camponês aqui. Havia apenas uma vila disponível em nossa seção. Se eu tivesse dado aos meus avós, acho que seria ofensivo aos avós do meu marido. Se houvesse 3, teríamos dado um para cada avô e um para nós mesmos. Mas infelizmente não havia. Eu mencionei isso e eles ainda exigiram a vila. Obviamente, eu objetei e disse que sentia que meu marido e eu deveríamos ter aquele quarto, já que esta é uma viagem em família para celebrar nosso casamento, além de termos pago por toda a viagem. Não seria mais fácil se sentar e ser grato por estar em uma viagem gratuita em vez de reclamar? Meus avós surtaram, dizendo que estou colocando dinheiro acima da cabeça deles e que estou sendo desrespeitosa e não seguindo suas ordens. Eles saíram furiosos depois de ameaçarem pegar o primeiro voo amanhã de manhã e ir embora. Não sei o que fazer. Minha família está me dizendo para simplesmente dar o quarto a eles para ser respeitosa e trazer paz à família, enquanto o lado do meu marido acha que meus avós são loucos e eu concordo. Eles são tão ridículos. Tudo o que eu queria era que os dois lados da família se encontrassem e se conhecessem e agora está tudo desmoronando. Eu não acho que sou a idiota de forma alguma, mas fiquei acordada a noite toda pensando se devo apenas ceder e convidar meus avós a ficarem na minha vila para que eles não saiam. Mas outra parte de mim só quer dizer para eles irem se por tornarem minha lua de mel sobre eles mesmos, assim como fazem com tudo mais. Então, Reddit, o que faço? Seria eu a idiota se negasse a ceder minha vila? Querida, como um compatriota asiático, mantenha-se firme. Se você ceder a isso, estará se abrindo para esse absurdo de seus avós e de seus pais pelo resto de suas vidas. A próxima coisa vai ser, por que você está saindo de férias e não nos levando também como seu presente? Ou, sua casa é melhor, então vamos nos mudar e morar com você. Para o bem de sua própria sanidade pelo resto de sua vida, mantenha-se firme. Não. Atualização. Mesmo que eu realmente quisesse ser mesquinha e dizer para eles se foder, decidi que seria melhor matá-los com gentileza para que eles tivessem pouco para trabalhar se decidissem girar a situação e dizer que eu fui desrespeitosa. Durante o café da manhã, meus avós se recusaram a aparecer se eu estivesse lá. Todo mundo tentou ligar para eles, mas eles disseram que não iam aparecer porque a neta desrespeitosa estava lá. Depois de muita persuasão e até mesmo ter que mandar nosso primo bebê para o quarto deles para amolecê-los, eles finalmente decidiram aparecer. Iniciei a primeira conversa perguntando se eles tinham olhado para algum voo para sair ainda, eles poderiam enviar o comprovante de pagamento para o meu celular. Eles disseram que ainda não tinham olhado e que essa deveria ser minha responsabilidade se eu quisesse que eles saíssem. Eu fiz questão de deixá-los saber que não os estava expulsando, mas entenderia se eles quisessem sair. E me ofereci para enviar alguns funcionários ao quarto deles para empacotar suas coisas, para que eles tivessem um pouco mais de tempo para explorar ou aproveitar a massagem gratuita que vem com todas as cabanas. Eles pararam de comer e se olharam em choque. Toda vez que eles ameaçam não ir a lugar nenhum, minha família sempre os mima e implora para que eles não saiam e oferece dinheiro ou presentes extravagantes para que eles fiquem. Bem, eu não estou fazendo isso.
Eu vou pagar pelo voo deles de volta para casa, mas já fiz o suficiente para acomodá-los em minhas férias de lua de mel. Então é isso. Meus avós nem estavam planejando ir para casa, eles tentaram me assustar para que eu implorasse para que eles ficassem. Eu descobri o blefe deles. Depois do café da manhã, encontrei um voo saindo por volta das 5 da tarde e fui até a recepção principal, para pedir que cancelassem as reservas para aquele quarto pelo resto da viagem e para enviar funcionários para ajudar a empacotar. Eles também não receberam sua massagem gratuita porque o resort só oferece isso em estadias de 4 noites ou mais. Funcionários vieram ajudar a empacotar, e eles saíram à meia hora. Atualmente estou na minha vila relaxando antes do jantar. Alguns tios, que se casaram na família, vieram e me confidenciaram que estavam cansados do direito que meus avós têm desde o primeiro dia e que estavam felizes que alguém nascido na família decidiu se manifestar. Meus primos vieram e honestamente não se importam que meus avós se foram, em suas palavras, eles estragam o clima. Então todo mundo está feliz agora e está usando meu escorregador antes de tomar banho para o jantar. Estou feliz por ter conseguido enfrentar meus avós sem ser descaradamente desrespeitosa. Tenho uma sobrecarga de mensagens e comentários, que não posso responder. No entanto, a principal pergunta é qual é minha profissão. Não segui o caminho usual asiático. Na verdade, abandonei o último ano da faculdade e comecei uma linha de moda que demorou alguns anos para decolar, mas surpreendentemente decolou há alguns anos. Meu pai também é um empreendedor, eu admirei e estou muito feliz por tê-lo como inspiração, ele abriu caminho. Não desista dos seus sonhos. O chefe da minha mãe está tendo um caso com ela. Descobri em 2019 que o chefe da minha mãe estava tendo um caso com ela. Eu confrontei minha mãe sobre isso quando descobri. Disse a ela que não poderia fazer isso porque ele é casado e ela está destruindo uma família. Ela chorou e disse que não faria mais isso. Minha mãe é bastante próxima da esposa, sempre nos convida para sair e sempre passamos os feriados juntos. A esposa sempre tratou minha mãe como se fosse uma de suas filhas. A esposa tem entre 50 e 60 anos. Mas depois que descobri, parei de querer participar de atividades em grupo com eles. Avancemos no tempo, minha mãe ainda é próxima da esposa e do marido. Hoje, liguei para minha mãe e ouvi o telefone tocando em seu quarto. Encontrei o telefone dela sentado em sua cama, então peguei e liguei o telefone e foi quando vi as mensagens do marido. As mensagens diziam bom dia, baby, com um monte de emojis de coração e dizendo te amo tanto, baby, e também sinto sua falta. Isso está acontecendo há 4 anos agora. Quero confrontar minha mãe, mas não sei o que dizer. Estou tão bravo com ela. Eu até disse a ela como se sentiria se fosse esposa sendo enganada. Tenho medo de que nem vá me ouvir. Devo contar a ela ou contar à esposa? Atualização. Estava lendo todos os comentários sobre minha última postagem a respeito da situação. Isso definitivamente me fez sentir sobrecarregado, tanto coisas boas quanto ruins, mas acabei contando para minha mãe. Eu disse a ela, você ainda está transando com o Steve, nome fictício. Isso definitivamente a pegou de surpresa e ela perguntou o que eu queria dizer. Eu disse a ela que vi as mensagens e ela confessou e disse mais ou menos, afirmou que não gostava tanto dele como antes e que nunca fizeram nada sexual juntos, parece uma mentira. Eu continuei fazendo perguntas, se a esposa sabia, ela disse que não, perguntei por que ela não parou na primeira vez que a peguei, ela disse que queria, mas era difícil porque ela sabia que seria desconfortável. Eu disse diretamente que é óbvio que seria desconfortável mesmo que eles não tivessem um relacionamento e ela concordou. Perguntei a ela como ela se sente tão confortável em torno da esposa e ela disse que não se sente. É por isso que ela não tem estado perto deles com tanta frequência, a única razão pela qual ela faz isso é porque a esposa convida e ela se sente obrigada a ir. Eu disse a ela para mandar uma mensagem para Steve e dizer que eu descobri. Ela disse que não e queria confrontá-lo no trabalho. Ela acabou fazendo isso. Supostamente, quando minha mãe o confrontou, ele ficou sem palavras e saiu. Mais tarde, naquele dia, ele mandou uma mensagem para minha mãe dizendo vou ficar longe de você. Acho que ele se sente mal porque até agora ele não esteve perto da minha mãe no trabalho, pelo que ela está me dizendo. Quando confrontei minha mãe, disse a ela que ela tem sorte de eu não ter ido contar para a esposa no momento em que vi aquela mensagem em seu telefone. Também disse a ela que precisa encontrar um novo emprego até o final de maio, ela está fazendo aulas no trabalho que podem ajudá-la a conseguir um emprego com um salário melhor. Disse a ela que, assim que terminar, o que deve acontecer em 2 meses, ela precisa sair. Minha mãe concordou.
Quando maio chegar e minha mãe não estiver mais trabalhando lá, ainda vou contar para a esposa. Sei que é errado, mas é melhor tarde do que nunca e também não posso colocar minha irmã em perigo por causa de uma decisão estúpida que minha mãe tomou. Ainda estou bravo com minha mãe porque ela não negou nada e foi tão fria com relação a toda essa situação. Ela até ria. Eu disse a ela, isso não é engraçado. Depois que eu disse isso, ela parou, mas esta é a atualização. Se minha mãe não sair até maio, ainda vou contar para a esposa. Obrigado por todo o feedback. O hóspede deixou pequenas notas. Se você encontrar isso, eles não estão limpando corretamente, como faço para lidar com a avaliação dele? Bom, isso é uma novidade para mim. Para contexto, quando aceitamos originalmente a reserva deste hóspede, as primeiras trocas de mensagens foram normais, razoáveis e entediantes. Usual ida e volta para obter as respostas para nossas perguntas mais importantes. Eu reservei sem problemas porque ele não pediu nada ridículo e parecia ser razoável. Ele tem uma avaliação de 5 estrelas de ótimo hóspede, hospedaria novamente. Ele reservou com mais de um mês de antecedência. Um dia depois da reserva, ele me envia uma mensagem que diz: sabe, normalmente, a essa altura, um anfitrião já teria enviado instruções sobre como entrar. Isso é um problema porque tanto a nossa lista quanto o nosso e-mail de aceitação dizem que um de nós estará lá para cumprimentar o hóspede na porta e mostrar-lhe ao redor. Esta é uma casa compartilhada, então os levamos através de todas as salas públicas e também apontamos os quartos de hóspedes, fazemos apresentações se houver outro hóspede por perto. A parte, normalmente, a essa altura, um anfitrião. Realmente me incomodou. Mas eu respondi animadamente e disse algo como mencionado em nossa lista e no e-mail de aceitação, um de nós estará lá para recebê-lo. Tudo o que você precisa fazer é tocar a campainha. E sim, há uma foto real da nossa porta da frente real com uma pequena seta apontando para a campainha informando as pessoas para tocá-la porque é uma campainha preta em um batente de porta pintada de preto. Algumas pessoas tiveram dificuldade em vê-la antes. Eu recebo várias mensagens normalmente, a essa altura que são todas desagradáveis. Normalmente, a essa altura, um anfitrião me deu instruções sobre como chegar à sua casa no transporte público. Minha resposta: como mencionado em nossa mensagem de aceitação, se você precisar de direção sobre como chegar ao nosso lugar, você precisa nos informar como está chegando na cidade e o horário aproximado, para que possamos aconselhá-lo melhor sobre suas opções de viagem. Normalmente, a essa altura, um anfitrião já confirmou que estará em casa para me receber. Minha resposta: como mencionado em nossa mensagem de aceitação, na lista e em nossas mensagens anteriores com você, um de nós estará em casa para recebê-lo e mostrar-lhe ao redor. Neste ponto, eu não estou animada para hospedar este cara, e eu assumo que ele vai ser chato. Surpreendentemente, ele não foi. Ele era um pouco reservado, eu pensei, mas ele parecia ser uma pessoa razoável e simpática enquanto ele estava aqui, então eu relaxei. Quando ele saiu, eu perguntei se ele tinha usado algumas coisas no quarto, o tapete de yoga, o umidificador, o purificador de ar. Ele disse que não, embora eu tenha notado que eles pareciam um pouco desarrumados, o que eu inicialmente atribuía a ele talvez tê-los batido com suas coisas. Ele também me informou que havia lavado as roupas de cama e feito a cama novamente, e sim, estava bem arrumada. Ele também disse que realmente gostou de sua estadia e gostaria de ficar novamente. Como ele acabou sendo um ótimo hóspede, eu disse que seria adorável e estamos ansiosos para vê-lo novamente no futuro. O quarto estava geralmente em ótima forma e muito arrumado. No entanto, eu sou meio exigente mesmo quando um hóspede faz um trabalho incrível, gosto de lavar as roupas de cama novamente, para saber que elas estão devidamente lavadas. E ainda verifico cada gaveta e prateleira em busca de itens deixados para trás, além de limpar, varrer e verificar se há coisas que precisam ser reparadas, etc. Então, eu faço isso. Encontrei 5 notas dizendo o que mencionei no título. Uma na cama feita, que acho que ele não lavou, com base nos cabelos no travesseiro, ou ele lavou, mas não se deu ao trabalho de tirar os cabelos. Nosso secador nem sempre tira todos os pelos das fronhas por algum motivo, então eu tiro eles à mão. Uma no tapete de yoga e no umidificador que ele supostamente não usou. Uma em uma prateleira alta de itens decorativos, que era estranha, já que ninguém jamais encontraria, a menos que tivesse 1,88 metros de altura ou subisse em um banco. E outra empurrada completamente para trás de uma gaveta baixa, na fenda entre o fundo da gaveta e a parede da gaveta. Realmente não sei o que dizer ou fazer sobre isso. Tenho pensado nisso nos últimos dias desde que ele partiu.
Obviamente, nunca vamos hospedá-lo novamente. Mas estou pensando em deixar algo sobre isso em minha avaliação dele, porque este comportamento é muito prejudicial, em minha opinião. Ele ainda não me deixou uma avaliação, e eu estava pensando em escrever uma e deixá-la na hora final se ele não deixasse uma primeiro. E depois enviar uma mensagem particular para informá-lo de que encontrei todas as suas notas e que ele não era bem-vindo novamente. Devo entrar em contato com a Airbnb sobre isso também? Não posso provar que foi ele, e mesmo que pudesse, eles se importariam? E como avaliá-lo? Ele foi irritante em suas mensagens, mas isso não é um crime. Ele foi um bom hóspede até as besteiras no final. Isso vale uma avaliação de 1 estrela? Estou realmente perdida aqui e gostaria de ouvir como outros anfitriões lidariam com isso. Atualização. Depois de refletir sobre o feedback que recebi em meu post original, escrevi uma crítica em um documento do Google, para deixar no último minuto. Dica profissional. Quando você usa o aplicativo Airbnb, pode ver até o segundo quanto tempo resta para deixar uma avaliação para alguém. Eu chamei o hóspede de John para facilitar a leitura. Esta é a avaliação que escrevi. Durante sua estadia em nosso lugar, John foi um bom hóspede. Ele se comunicou conosco muito bem antes e durante sua estadia. Ele seguiu todas as regras da casa enquanto estava lá. Ele limpou bem a cozinha e outras áreas compartilhadas. Quando ele estava fazendo check-out, ele me informou que lavou e limpou os lençóis da cama e a remontou. Nós não solicitamos ou exigimos isso dos hóspedes, ele fez isso por conta própria e depois nos informou ao sair. Eu perguntei se ele usou vários itens no quarto, tapete de yoga, umidificador, etc. Ele me disse que não. Nós sempre verificamos e limpamos todas as partes do quarto depois que os hóspedes saem, mesmo as partes que eles dizem que não usaram. Fazemos isso porque entendemos que a memória das pessoas não é perfeita e a única maneira de garantir que tudo esteja limpo para nossos próximos hóspedes é limpando nós mesmos. Após a estadia de John, encontramos uma nota na própria cama, bem como várias notas em itens que ele disse que não usou. Essas notas diziam: se você encontrou esta nota, os anfitriões não limparam. Em nenhum momento antes, durante ou depois de sua estadia, ele mencionou que a limpeza era um problema. Perguntamos a todos os nossos hóspedes após algumas noites como está tudo e se há algo que possamos fazer para melhorar sua estadia. Ele disse que tudo estava ótimo. Por causa disso, dei a John uma estrela e não posso recomendá-lo como hóspede. Não sei por que ele fez o que fez, mas mesmo que tenha sido um hóspede consciente em outras coisas, não posso recomendá-lo e não o hospedarei novamente. Depois de escrever isso, sentei e esperei até que o tempo de deixar a avaliação estivesse quase acabando. Também ocasionalmente debati comigo mesma se deveria ou não entrar em contato com o Airbnb sobre isso. Enquanto isso, alguns dias antes do término do período de avaliação, John enviou uma mensagem perguntando como as coisas estavam indo e se tínhamos notado se ele havia deixado algo para trás. Eu disse que não notei nada deixado por acidente. Você viu o que fiz aqui, e agradeci por ele ter tomado tempo para lavar os lençóis e arrumar a cama. Eu também o informei que, embora fosse um gesto gentil, não era necessário e perguntei se havia algo em nossa lista que o fez pensar que ele tinha que fazer isso. Porque ele não precisava e eu queria ter certeza de que nossa redação não era ambígua ou confusa em termos de nossas expectativas com relação aos hóspedes que saem. Ele disse que não, nossa lista não o levou a acreditar que fosse necessário e que ele só gosta de deixar as coisas do jeito que encontrou, o que foi uma coisa realmente engraçada de se dizer, considerando tudo. Fiquei feliz em ter um registro de mensagens confirmando que ele nos disse que lavou e arrumou a cama. E também, para mim, isso foi a prova cabal de que, seja o que John for, ele também é um idiota de primeira classe. O dia da avaliação chegou e deixei minha avaliação com 5 minutos no relógio. John fez o mesmo. Ele também nos deu uma estrela e disse: comunicação com os anfitriões ruim. Eles não limpam adequadamente. Deixei várias dicas para apontar sua má limpeza e, depois de entrar em contato, descobri que eles não as encontraram. Não recomendo. Entre em contato imediatamente com o Airbnb. Enquanto isso, coloquei toda a nossa conta em férias, para que ninguém nos encontrasse e visse essa avaliação até que eu tivesse pelo menos uma chance de resolvê-la. Embora tenha levado uma semana inteira para obter uma resposta, quando finalmente consegui falar com eles, eles fizeram um ótimo trabalho. Quero dizer, tudo estava lá, claro como o dia. Eu apontei que havíamos comunicado prontamente todas as vezes e que várias perguntas de John já haviam sido respondidas anteriormente, então sua alegação de comunicação ruim não fazia sentido.
Também apontei na ligação com o representante de atendimento ao cliente que há registro em nossa conversa várias vezes perguntando como estava tudo na casa, e ele dizendo que estava tudo ótimo. Eu disse ao representante que encontramos as notas quando ele entrou em contato perguntando se encontramos algo que ele deixou para trás, o que parecia ser ele pescando, e é por isso que eu disse, nada foi deixado acidentalmente. O representante parecia muito irritado em nosso nome, disse que cuidaria disso e a avaliação foi removida algumas horas depois. Fui mandar uma mensagem para o John pela última vez, para deixá-lo saber que, 1. Encontramos todas as suas anotações. 2. O Airbnb retirou sua avaliação mentirosa, e 3. Que nunca mais iríamos hospedá-lo novamente. Mas quando cliquei na nossa conversa, todas as suas mensagens haviam mudado para esta mensagem foi ocultada porque a pessoa não tem mais acesso ao Airbnb. Então, boa sorte para o John, foi bom ver o Airbnb agir corretamente de forma relativamente rápida e decisiva. Meus pais podem forçar um teste de paternidade? Minha esposa foi agredida sexualmente. Ela ficou grávida, e o bebê pode ser meu ou do estuprador. Decidimos manter o bebê e criá-lo como se fosse meu. Nunca quisemos fazer um teste de paternidade na bebê, porque isso poderia ser devastador para o relacionamento dela com minha esposa. Eu sou um idiota completo, e depois que minha filha nasceu, deixei escapar para meus pais que ela pode não ser minha biologicamente. Tentei voltar atrás, mas meus pais continuaram pressionando até que minha esposa os colocou a par da situação. Eles não acreditam nela. Eles acham que ela traiu e que está me usando. Agora meus pais me pediram para fazer um teste de paternidade. Eles querem que eu conteste a paternidade e deixe minha esposa. Eu não quero. Fiz um compromisso com minha esposa e filha e vou honrá-lo. Confio em minha esposa, mas meus pais não. Eles me disseram que se eu me recusar, irão à justiça e me obrigarão a fazer um teste de paternidade para me absolver da responsabilidade pelo bebê. Eles querem que eu deixe minha esposa, independentemente disso. Estou planejando cortar contato com meus pais por causa disso, mas há alguma maneira legítima deles me forçarem a fazer um teste de paternidade? Há algo que eu possa fazer para impedir isso ou lutar contra eles? Atualização. Gostaria de dedicar um minuto para agradecer a todos que responderam ao meu último post. Seus conselhos me ajudaram a me preparar para o que veio em seguida. Logo depois que publiquei, recebi uma carta de um advogado pelo correio que basicamente dizia que meus pais estavam exigindo um teste de paternidade com base nos direitos dos avós. Eu sabia pelo meu post que era improvável que um advogado assumisse esse caso, então pesquisei no Google o nome do escritório de advocacia e do advogado. Não consegui encontrar o nome do advogado em nenhum lugar, mas o escritório de advocacia era real, então entrei em contato com eles. A carta era falsa e o escritório de advocacia não ficou feliz. Eles pediram a carta e estão tomando alguma medida legal contra meus pais. Não sei exatamente o que está acontecendo, pois não estou em contato com meus pais há um tempo. Em outras notícias, minha filha foi recentemente diagnosticada com uma condição de pele, muito leve, que é bastante incomum e que eu também tenho, o que significa que ela provavelmente é minha final. Ainda não faremos um teste de paternidade tão cedo, mas foi útil para nossa paz de espírito. Obrigado novamente pelos conselhos, pessoal. Eu vi meu marido e minha irmã nus na minha cozinha. Não consigo me mexer. Se me mexer, isso se torna real e eu tenho que aceitar o que vi e pensar no que fazer a seguir. Eu voltei mais cedo do trabalho e vi o carro da minha irmã, pensando que talvez ela estivesse trazendo comida do trabalho. Mas não, eu entro e vejo meu marido e minha irmã nus na minha cozinha. A cozinha que eu paguei. Assim que percebi o que vi, entrei no meu carro e fui embora. Continuei dirigindo, apenas dirigindo, até encontrar o hotel onde estou agora. Não quero acreditar. Não sei o que fazer. Minha irmã, minha única família, e minha melhor amiga, a que deveria estar lá para me apoiar. Meu marido, minha pessoa, minha outra metade, aquele que deveria me amar e respeitar. As duas pessoas mais importantes da minha vida arruinaram tudo. Bloqueei ambos no meu telefone. Não quero ouvir quaisquer desculpas de merda que eles venham inventar. Não quero confrontar isso. Quero voltar para esta manhã quando tudo estava bem. Atualização. Não pensei que precisava dizer isso explicitamente, mas nos eu quis dizer que eles estavam completamente nus e transando na cozinha. Eu admito que mencionar que eu paguei pela cozinha foi estranho e meio engraçado. Mas qualquer um que me conhece sabe que a cozinha é o meu orgulho e alegria, então sim,
quando vi minha irmã e meu marido transando na minha cozinha, isso ficou na minha mente. E sim, eles me viram. Quando cheguei ao hotel, chorei por algumas horas e então quis contar a alguém, a qualquer um. As duas pessoas com quem eu conversaria quando algo acontecesse na minha vida eram as duas que eu precisava falar sobre, e eram quase 11 da noite, então eu não ia atrapalhar as noites dos meus amigos e sobrecarregá-los. Então, em vez disso, vim para o Reddit pensando que não muitos viriam. A resposta que recebi foi esmagadora. Quero agradecer a todos que me enviaram palavras gentis e conselhos. Muito obrigada por todos os abraços virtuais. Uma coisa que li muito foi para desbloqueá-los e manter as mensagens e chamadas como evidência, então eu fiz isso. Depois de postar e chorar mais um pouco, eu sabia que precisava me recompor, já que não tinha minha irmã ou qualquer família para ajudar, então tinha que fazer tudo sozinha. Comecei a pesquisar quais seriam meus próximos passos. Na manhã seguinte, minha amiga me ligou dizendo que minha irmã havia entrado em contato com ela para saber se eu tinha falado com ela. Eu contei o que tinha acontecido e ela gentilmente ofereceu o quarto de hóspedes e o dia de folga dela para me ajudar a organizar as coisas. Eu liguei para o trabalho dizendo que estava doente e minha amiga ajudou a fazer as coisas. Entrei em contato com minha amiga que trabalha em um banco e ela me ajudou a começar a organizar minhas finanças. Minha amiga também me indicou um advogado para consultar. Depois da minha consulta por telefone com o advogado, eu estava tão sobrecarregada. Agora eu sei por que tantas mulheres não se divorciam de seus maridos infiéis. É um processo tão longo, caro e emocionalmente exaustivo. Felizmente, eu tenho uma renda estável e posso me sustentar e, felizmente, não temos filhos. Tenho que lembrar que as coisas não vão acontecer em um dia. Tudo vai levar tempo. Quanto à casa, infelizmente, os pais dele a compraram para nós e, para ser honesta, depois do que vi, não quero mais. Vou tentar ser reembolsada pela minha cozinha querida, caso contrário, pode queimar, tanto faz. Isso tem sido muito exaustivo, mas eu sabia que tinha que falar com eles. Eu já sabia que não havia volta para o meu marido e, quando verifiquei suas mensagens, elas eram exatamente o que eu pensava que seriam. Desculpe. Não é o que parece. Não queríamos que isso acontecesse. Por favor, volte para casa. Eu te amo. Blá, blá, blá. Apenas mentiras. Uma pequena parte de mim pensou que talvez eu pudesse encontrar em mim mesmo o perdão para minha irmã, já que só temos uma outra. Mas depois que abri as mensagens dela, toda a esperança se perdeu. Ela usou as mesmas desculpas que ouvimos nosso pai usar quando ele traiu nossa mãe e nos espancou. Ela disse as mesmas coisas que nossa mãe diria ao desculpar o comportamento do nosso pai e também nos bater. Falei com ela esta manhã e pedi para que me dissesse com todas as letras quem, o que, onde, quando e por quê. Ela me contou que em julho, quando fui para uma viagem com minhas amigas, ela estava em nossa casa e brincou com meu marido que eu trairia ele na viagem porque isso sempre acontece. Ele disse que não e eles brincaram sobre isso, mas ela disse que ele poderia se vingar de mim e eles acabaram fazendo isso uma vez. Uma vez levou a 2, 3 e sempre que podiam. Nunca houve qualquer evidência ou sinais de que eu estava ou sequer pensando em trair. Eu disse a ela que estávamos acabados e que não havia nada que ela pudesse fazer para nos reconciliar. Mais tarde recebi uma ligação de um número desconhecido. Era minha mãe, com quem não falava há 7 anos. Parece que minha irmã tem mantido contato com ela e contou o que aconteceu. Minha mãe, a mesma mulher que me espancou por respirar errado, teve a audácia de dizer que eu mereço isso por ter tirado suas filhas dela. Dói tanto. Eu sei que as coisas vão ficar mais complicadas e que os próximos anos serão difíceis. Agora perdi todas as minhas relações de sangue. Preciso juntar minhas coisas e encontrar um novo lugar. Quero mostrar a eles que eu posso e vou prosperar sem eles. Novamente, agradeço a todos do fundo do meu coração por todo amor e conselhos. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 9.000 inscritos. Uma boa noite, pessoal.